Eu não sei bem ao certo qual que é o motivo. Se é por conta dos bancos de lá possuírem um alto prestígio, um bom atendimento e também por estar num dos sistemas financeiros mais robustos e sofisticados do planeta, ou se o motivo é o alto grau de privacidade. Mas o fato é que a Suíça e o seu sistema bancário foi o principal destino do dinheiro das pessoas de alta renda desse planeta por décadas, talvez até por séculos. Agora, muita coisa mudou nos últimos anos e o pessoal tem se perguntado: será que os bancos na Suíça ainda valem a pena? Será que valem a pena para todo mundo ou só para quem tem um alto poder de renda? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso então, e de quebra você também vai conhecer um pouco mais sobre esse belíssimo país que é a Suíça. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou o fundador da Capital Global e nós somos especializados em estratégias de internacionalização, que por vezes envolvem aí residência fiscal, segunda nacionalidade ou ainda abertura de contas bancárias e de empresas no exterior, empresas offshore, em paraísos fiscais ou não. E aqui no canal do YouTube, a nossa principal missão é ajudar a desmistificar esse tipo de assunto e mostrar que essas estratégias de internacionalização elas podem ser utilizadas por pessoas normais como eu e você, pessoas comuns e honestas que têm o seu negócio e estão pensando aí em formas de alavancar os resultados, ganhar mais dinheiro. Se você tiver uma perspectiva internacional, é bem provável que você consiga subir de patamar mais rapidamente. Então, se você gosta de assuntos relacionados ao mundo dos negócios, a investimentos e sempre com essa pegada de internacionalização e também de proteção dos riscos do Brasil, considere se inscrever aqui no canal e ativar o botão das notificações, porque eu tenho certeza que você vai gostar das nossas dicas. Aproveita também e já clica no botão de gostei, que é para ajudar o YouTube a recomendar para mais pessoas conteúdos como esse, inclusive recomendar para você também. E hoje a gente vai conversar sobre a Suíça e o seu sistema bancário. A Suíça é um país que muita gente acredita que é um país nórdico, mas na verdade não. É um país que está ali logo acima da Itália, mais para o sul da Europa. É um país que conta aí com uma população grande de suíços, majoritariamente, evidentemente, mas também conta com muitos italianos e também com muita gente que vai de Portugal para lá em busca de oportunidades de emprego. Portanto, é um país que você encontra pessoas falando em italiano também, pessoas falando em português, principalmente em empregos considerados mais subalternos, por exemplo. E o pessoal vai para lá procurar emprego justamente porque a economia da Suíça ela é uma das mais aquecidas do planeta. É um dos países mais desenvolvidos que existem. E em termos geográficos, geopolíticos, é um país muito interessante também. A Suíça ela tem uma extensão territorial menor do que o estado do Rio de Janeiro. E ela é dividida em 26 cantões. Esses cantões são como se fossem regiões administrativas, só que eles contam com uma independência, digamos assim, uma autonomia quase que absoluta em relação ao governo central, o governo federal, digamos, deles lá, que esse, por sua vez, serve muito mais para cuidar apenas das questões de políticas internacionais. E por causa de toda essa descentralização administrativa, naturalmente, os cantões da Suíça, esses 26, começaram a competir entre si para ver quem atraía mais empresas. Por exemplo, se a cidade de Berna, a capital da Suíça, resolvesse aumentar os impostos corporativos por lá, rapidamente a cidade de Zurique ia ver isso daí como uma oportunidade para abaixar os seus impostos, para atrair as empresas de Berna para lá. E por causa dessa competição fiscal entre os diferentes cantões da Suíça, teve uma tendência de que os impostos por lá baixassem também, o que pavimentou o caminho para que a Suíça se tornasse um dos principais paraísos fiscais do planeta ao longo de muitos anos. Mas não é só de baixos impostos que vive um paraíso fiscal. Para que ele consiga atrair capital estrangeiro,
funcionar como um bom lugar para pessoas com dinheiro resolverem ir para lá, ele precisa contar também com outras qualidades, como por exemplo a estabilidade política, a estabilidade social e uma segurança jurídica e solidez das suas instituições. E em tudo isso, a Suíça é uma das jurisdições, um dos países mais avançados aí em termos globais. No quesito estabilidade política e social, a Suíça se destaca por ser um país que praticamente não entra em guerra, ou melhor, desde depois de Napoleão, eles não entraram, não se envolveram, não tomaram partido em nenhuma delas. Teve a Primeira Guerra Mundial, eles não tomaram partido. A Segunda Guerra, a Guerra Fria, eles sempre ficaram de fora. E sempre que o Estado tinha alguma questão de se envolver em algum conflito com outro país, a população de lá tinha uma iniciativa de, olha, isso é problema você, estatista, que arranjou, eu não tenho nada a ver com isso, você que se resolva, eu que não vou lutar no teu exército. Belo e moral. E por conta disso, também a Suíça atraiu capital estrangeiro. Veja, em tempos de insegurança, estabilidade econômica, política da Primeira e Segunda Guerra Mundial, é evidente que as pessoas que estavam sendo perseguidas e que tinham dinheiro iam ter interesse em colocar esse dinheiro em algum local que era mais seguro, digamos assim. Mas na verdade, essa questão de a Suíça funcionar como um excelente cofre, ela é muito mais antiga do que isso. Isso aí remonta ao fim dos impérios monárquicos e início da República lá nos anos 1700. Isso aí, 1700, mais de 300 anos atrás. O que aconteceu foi que os suíços viram uma oportunidade de ouro quando estava tendo aqueles conflitos sociais dos países vizinhos. A queda de reis monarcas absolutistas e também, de outro lado, a ascensão de alguns republicanos exigia que os estados cobrassem mais impostos para conseguir se financiar aí nesses tempos de conflito social. Tanto os absolutistas, para tentar se manter no poder, como também os republicanos aí para tentar assumir o poder e começar uma coisa diferente. Mas muitas vezes não era nem só cobrar imposto não, era confiscar mesmo o dinheiro das pessoas. E como a população mais pobre já estava sufocada, eles foram em cima dos comerciantes, que foi quem estava ascendendo mais ali naqueles tempos, economicamente falando. Os comerciantes logo pensaram, olha, eu não vou ficar aqui para pagar para ver. Vai que acontece uma revolução aqui, alguma coisa, ou que o rei resolve confiscar tudo que eu tenho. Quer saber? Eu vou mandar meu dinheiro para fora daqui. E aí a Suíça olhou para isso daí como uma oportunidade e em 1713 passou uma lei que falou, se você depositar os teus dinheiros, as tuas barras de ouro aqui na Suíça, não vou falar para ninguém. Foi ali o começo do sigilo bancário quase que absoluto na Suíça. E aí, alguns séculos depois, em 1934, a Suíça passou a Lei Federal Bancária, que trouxe aí mais alguns outros dispositivos legais que solidificaram ainda mais essa ideia de sigilo bancário absoluto por lá. Veja, 1934 foi ali em tempos entre guerras, em tempos de ascensão do autoritarismo, da perseguição a povos minoritários, e essa lei novamente aí caiu como uma luva na mão dessas pessoas que estavam buscando por um refúgio, por um lugar de mais segurança para guardar o patrimônio acumulado ao longo da vida, para conseguir perpetuar isso para a própria família, para as gerações seguintes. E além dessa lei, lá de 1713, da Lei Bancária de 1934, os próprios cantões suíços possuem leis locais que corroboram ainda mais os dispositivos que garantem o sigilo bancário quase que absoluto por lá, ou ao menos garantiram por muito tempo. E o povo suíço aí tem culturalmente enraizado no seu pensamento a ideia de que o sigilo e a privacidade bancária são algo imprescindível para que consiga se proteger aí de governos autoritários e tirânicos. Agora, o problema começou aí principalmente nos últimos 10 anos, que boa parte dessas leis, embora até hoje estejam em vigor, começaram a ser um tanto quanto relativizadas. O que acontece é que por conta da pressão dos Estados Unidos, da União Europeia e da OCDE, que é um bloco internacional, eles começaram a afrouxar os critérios de
evitar a troca de informações fiscais, de proteger a privacidade bancária das pessoas e começaram a assinar acordos internacionais de troca de informações com outros países, ao menos informações sobre as contas de estrangeiros que estão por lá. Isso aí começou principalmente ali em fevereiro de 2014. Por conta do FATCA, que foi assinado um ano antes com os Estados Unidos, e aí eles passaram a trocar essas informações com os Estados Unidos de todos os americanos que possuíam conta por lá. Mas antes mesmo de eles assinarem o FATCA, os Estados Unidos já tinham feito uma pressão tão grande sobre a Suíça que boa parte das informações já estavam sendo reveladas. Por exemplo, em 2009, o fisco americano conseguiu que o banco UBS revelasse as informações de americanos que possuíam contas lá na Suíça, sob pena de sofrer diversas represálias na unidade do banco UBS que eles possuíam lá nos Estados Unidos. Esses bancos, eles costumam ser multinacionais. Aí em 2011 foi a vez de acabar com o sigilo do Credit Suisse, um dos maiores bancos da Suíça, também por meio dessa pressão aí internacional. E aí em 2014 veio a quebrar com tudo aí de sigilo com a assinatura do FATCA, pelo menos em relação aos Estados Unidos. Mas logo depois isso se estendeu para outros países também. Em setembro de 2018, pela primeira vez na história, a Suíça passou a trocar informação com 38 países aí que eram signatários, ainda são, do CRS, Common Standard Report. Em setembro de 2018, pela primeira vez na história, a Suíça aceitou compartilhar informação com 38 países aí nos termos do CRS, Common Report Standard, que foi aí criado pela OCDE, e esses 38 países são também signatários que seguem essa modalidade internacional de trocas de informações. Se você quiser entender mais sobre esses acordos, confere o vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. E aí, em relação ao Brasil, desde 2019, a Suíça e o Brasil divulgaram que tem trocado informações bancárias e fiscais entre si também. Ou seja, hoje em dia não tem mais sigilo bancário na Suíça. Algo que aconteceu por 300 anos, na prática, hoje em dia não existe mais. É bem verdade que ainda se tem uma maior privacidade com um banco lá do que se comparado com outras jurisdições. Mas aquele sigilo absoluto que se tinha até então, esse aí já virou coisa do passado. E aí, nesse cenário, como as coisas mudaram e muito rapidamente nos últimos anos, tem muita gente perguntando se os bancos na Suíça ainda fazem sentido. Será que é o início do fim dos tempos de ouro daquele sistema bancário? Será que eles já chegaram no auge, daqui para frente é ladeira abaixo? E bem, é verdade que o fim do sigilo foi uma solapada e tanto aí para os bancos suíços. Além disso, existe uma forte pressão da comunidade internacional para que eles aumentem a rigidez do compliance para a abertura de contas por lá. De modo que está cada vez mais difícil que estrangeiros consigam abrir conta lá também. Então, sem sigilo e com maior dificuldade para a abertura de contas, muita gente acredita que os anos de ouro dos bancos da Suíça estão ficando cada vez mais para trás. O auge já teria chegado e daqui para frente é o início de um gradativo declínio das instituições por lá. Bom, vamos refletir um pouco sobre isso então, começando pelas contas bancárias que pessoas que não têm uma alta renda talvez consigam fazer a abertura. É o caso, por exemplo, do Simbank. Esse é um banco que talvez você brasileiro, mesmo nesses tempos de compliance, ainda vai conseguir se tornar um cliente. Mas será que ele faz sentido? Bom, na verdade ele é um banco um tanto quanto caro, ele já perdeu um pouco das qualidades que ele possuía. Entre o Simbank e o Saxo Bank, por exemplo, eu ainda preferiria o Saxo Bank. Além disso, você poderia talvez pensar então, eu quero uma conta em corretora. Aí você vai ter mais facilidade para abrir na Suíça. A mais famosa é a Swissquote. E a Swissquote realmente é gigante, é um broker interessantíssimo, tem uma conta de qualidade. Mas na minha perspectiva, eles ainda deixam a desejar quando comparado aí com uma conta na Interactive Brokers. Seja porque os custos são mais caros, porque a abertura é um pouco mais complicada, ou ainda porque eles também, hoje em dia, contam com menos privacidade do que a própria Interactive Brokers. Mas é verdade que quando a gente fala em bancos da Suíça,
Normalmente, o público que está buscando esse banco não é o mesmo que está buscando uma conta na Interactive Brokers. O público que busca banco na Suíça é quem já tem muita grana mesmo, um brasileiro que tem milhões de dólares. E aí, será que para esse pessoal, se for o seu caso, ainda está fazendo sentido a Suíça? Bom, eles ainda têm um serviço private bancário lá de excelente qualidade. Clientes meus relatam que o serviço de lá possui um bom prestígio social, um atendimento de ponta, que qualquer problema eles vão te resgatar. Que se você quiser um cartão bancário XYZ, cartão de crédito, débito, provavelmente eles vão conseguir providenciar para você. Mas o custo de manutenção dessas contas, ele tende a ser mais elevado do que o de outras jurisdições, como por exemplo Singapura, como por exemplo Emirados Árabes Unidos e mesmo os Estados Unidos. E aí também os critérios para abertura lá, embora não seja impossível para quem tem aí 1 milhão, 2 milhões de dólares, eles também são mais rígidos do que numa conta nos Estados Unidos, por exemplo, ao menos quando são brasileiros que estão fazendo essa abertura. E por conta disso, é mais normal que o pessoal brasileiro que resolve internacionalizar, esse pessoal de alta renda, ao invés de buscar bancos suíços hoje em dia, acabe buscando bancos nos Estados Unidos, como por exemplo o Morgan Stanley, para quem tem mais de 1 milhão de dólares, ou ainda o Bank of New York. Ao menos esse é o comportamento que a gente tem visto com mais frequência. E é claro, cada caso é um caso também. Às vezes para você faz mais sentido ter esse patrimônio na Europa, seja lá por algum motivo pessoal, familiar, alguma coisa assim. Então, não existe uma resposta de prateleira para todo mundo, como eu sempre gosto de falar aqui. E por esse vídeo, então, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.